Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o encerramento do pregão desta sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns às mulheres investidoras. Começando aqui pela EZTC3, tivemos um pregão bom, alta de 1,68%, é um ativo que tem uma tendência de alta de longo prazo, passa por um movimento de lateralização ali, correção no tempo, já entrando aqui no quinto mês dessa forma de lado. Gráfico semanal vai brigando com a resistência ali dos 27,89, sem conseguir superar, mas é um ativo que a gente tende a abrir uma compra nessa ação, principalmente se esse rompimento dos 28,07 ocorrer após uma primeira hora de pregão. Se acontecer na primeira hora de pregão, vamos avaliar esse rompimento para passar essa recomendação de compra, mas inicialmente seria uma compra em 28,08, com stop em 26,96 e o objetivo, uma operação aí de 4% de risco, o objetivo dessa operação ficando em R$ 29,20. Então essa seria a operação em cima uma possível operação em cima da EZTC3, que a gente vai estar avaliando principalmente a primeira hora de pregão na segunda-feira. Vamos ver se isso acontece aí na segunda-feira. Outros dois ativos que têm uma formação muito parecida em termos de entrada é BRSR6 e RADL3. Só que diferentemente dessa aqui, que tem um cenário livre para cima, não tem muita resistência, não tem resistência histórica para cima, a não ser, vamos dizer assim, um número redondo dos R$30, resistência psicológica, as RADL3 tem uma região muito mais complicada a ser superada, e a BRSR6 também, as duas, o objetivo vai ficar acima de resistências importantes, em cima de barreiras importantes. Enfim, são dois ativos que a gente não descarta totalmente a possibilidade de entrada, mas que a gente vai estar avaliando também no início da próxima semana. Itube 4, fechamento da semana muito bom, boa alta, ampliando aqui, alta de 6%, alta de 6% na semana, gerando a formação de um pivô de alta, rompimento um pouco antecipado, poderia ter ficado mais algumas semanas aqui de lado, mas vai fazendo uma boa sinalização de alta, uma sinalização de saída de vez desse triângulo simétrico aqui dela, o que é algo positivo. O setor financeiro vai bem, principalmente o setor de bancos, o IFNC está bem, fazendo máxima histórica, então é um setor que vai segurando o Ibov principalmente. Neste momento que o Ibov foi lá para 55 mil pontos, deu uma segurada boa em relação ao Ibov, o IFNC. Então, neste momento, se eu for abrir alguma posição em cima da Itube 4, seria após um movimento de correção chamado pullback, desse movimento de alta aqui do gráfico diário, onde a sinalização de entrada ocorreria no teste desses topos aqui, um em 35,84 e o outro aqui na faixa de 35,23. Nessa faixa de preço haveria a possibilidade de buscar uma entrada nessa região após alguma sinalização de alta, enfim, após o término desse movimento de alta com uma correção e um sinal de alta em seguida. Enfim, depois que saiu da região complicada de resistência, trabalhar na compra aí acima dessa região após novas sinalizações de novos movimentos de subida. COSE5 também terminou a semana muito bem. O mensal dessa ação muito bom, um grande candle de alta que ela tem aqui, rompendo um topo anterior, lateralizou, já está no terceiro mês com chance de romper aí para cima. Então, ativo que fechou muito bem a semana, com boa alta. A alta aqui neste caso, a alta aqui no gráfico semanal foi de 4,97%. Então, nesse movimento de alta dessa ação, que tende a iniciar aqui, uma das chances de buscar uma compra nesse ativo, pensando em swing trade, seria também aguardar o desfecho desse movimento aqui de alta, para depois buscar uma entrada após um movimento de correção. Então é outro ativo também muito interessante pelo gráfico semanal. Então, se fosse para antecipar qualquer tipo de entrada de médio prazo nessa ação, uma das possibilidades seria comprar aqui nesse ponto, com stop lá na faixa dos 38 e abaixo de 38,90, stop de 13,3 e projetaria no mínimo 13,3% aí para cima, tentando fazer uma operação de médio prazo. Pomo 4, mais um semanal muito bem.
vinha numa lateralização, conseguiu fechar bem a semana. Uma semana aí proporcionando uma alta aí por volta de 5%. Passando aqui o valor exato dessa alta, 4,89%, então perto aí dos 5%. A ação no gráfico diário rompeu todos os topos anteriores, que foram topos descendentes que geraram a tendência de baixa, o pivô de baixa. Não deu continuidade ao pivô de baixa, já veio para cima, logo é um ativo que vai demonstrando ainda força compradora, mesmo com um movimento mais prolongado no mensal, para cima. E o que a gente também está de olho? Nesse movimento aqui, nesse possível movimento, ou numa lateralização, enfim, uma correção no preço ou no tempo, para buscar uma nova entrada e pegar um próximo movimento de expansão dessa atual tendência de alta na ação no médio prazo e também no longo prazo. E por último a MRV3, que foi aí não só, eu falei da Pomo 4 que fechou bem a semana, da COS 5 que fechou bem a semana, e Tube 4, mas tivemos outros ativos, BBDC 4, a Leve 3, a Gol 4, a CETIP 3, a Sambi 11, então foram ativos que deixaram configuração boa no semanal e podem trazer oportunidades interessantes de swing trade a partir aí das próximas semanas. E quem fechou mal a semana foi a MRV3 e a FLRY3, assim, mal que eu digo é de gerar um sinal bem negativo, né? A MRV3 chega aqui numa região importante de resistência e não consegue superar 12,44, 12,84, gera um baita topo, uma desvalorização grande de 11,58%, totalmente contrário ao que o Bovespa fez. Então algo muito negativo, onde no gráfico diário a gente já falava dessa ação, que aqui nesse ponto, quem comprou esse candle de alta deve ter se arrependido, ou seja, quem comprou o candle, né, não é a situação gráfica do ativo, aquela que gera o sinal de compra de rompimento, mas a região que ela está fazendo isso é uma região ruim, que a gente busca às vezes ficar de fora das operações para deixar essas operações passarem devido a essa possibilidade de ter uma reversão muito forte baseada no cenário gráfico de maior periodicidade. E é isso que aconteceu, a ação anulou a tendência dela de alta do gráfico diário, e montando ali algo, até se aproximando para montar algo parecido como um topo duplo no gráfico semanal. Enfim, ficou difícil operar essa ação aí na ponta compradora depois dessa reversão que ela fez nessa semana. Começa a ficar um pouco mais voltada para buscar operações na ponta vendedora. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.